Amen, amen. Amém, amém. Hello, hello. Amen. Amém. How is everyone doing this Como afternoon? que vocês estão essa tarde? Good. Bem? Is there anyone in here that loves Tem Jesus? alguém aqui que ama Jesus? I'm in a good place today. Estou num lugar bom hoje. It is such an honor to be with you. É uma honra estar aqui. I love seeing all the familiar faces. Eu gosto de ver todos os rostos familiares. And if you don't know me yet, E se você não me conhece ainda, my name is Ashley. meu nome é Ashley. I'm from the Eu States. sou dos Estados Unidos. And I love Jesus. E eu amo Jesus. I love mission. Eu amo missões. And for the last 15 years, I've had the E joy nos últimos 15 anos eu tive a of alegria traveling around the world de viajar pelo mundo and getting to share Jesus with so many people. e ter a oportunidade de compartilhar de Jesus com And tantas some pessoas. of you know already. E algumas pessoas vocês já sabem. Brazil is one of my favorite places. Brasil é um dos meus lugares favoritos. So it's an honor to be able to speak here this afternoon. Então é uma honra poder compartilhar e falar algo agora essa tarde. And I don't have much time, so I'm going to jump right in. Eu não tenho muito tempo, então eu vou logo iniciar. Who's been enjoying this conference? Quem é que está gostando da conferência? It sounds like it's fruitful. E parece ser algo que está sendo frutífero. And for the next 25 minutes, Então, pelos próximos 25 I minutos, feel God wants to impart something to you. eu sinto que o Senhor quer compartilhar algo com você. They asked me to teach on legacy and calling. Eles pediram para eu compartilhar sobre legado e chamado. And so that's where we're going to start this afternoon. Então é isso que nós vamos iniciar falando essa. Many people ask me, Muitas pessoas me perguntam: what is my calling? qual é o meu chamado? How do I figure out my calling? Como que eu vou descobrir o Am meu I called to missions? E o meu chamado para missões? Or am I called to my own nation? Ou eu sou chamado para minha própria Should I go to nação? school? Eu deveria ir para a escola? Or should I start my own Ou eu business? deveria iniciar meu negócio? And there's many times there's stress around our calling. Tem muito estresse ao redor do nosso chamado. And I want to bring some peace this Eu afternoon. quero trazer pouco de paz essa That you tarde. don't need to worry about your calling. Você não precisa se preocupar Because we all have a calling porque todos nós that's so important. que é tão importante, It's so eternal. que é tão eterno, And it's so valuable. que é tão valioso, And you can't mess it up. que você não pode As long as you have your eyes in the right place. apesar que na verdade você precisa manter os seus olhos no lugar certo, Because your calling porque o seu chamado is to know Him. é conhecê-lo. That's your calling. Esse é o seu chamado. Your calling in life. O seu chamado It's not to be a missionary não é para ser um missionário or go to a certain place. ou ir para algum lugar. It is to know the Father, É para conhecer o to Pai, have intimacy with ter Jesus, intimidade com Jesus, to flow with the Holy para Spirit. você fluir com o Espírito Santo. It is to know É Him. para conhecê-lo. When you study the scripture, Quando você estuda as Escrituras, the word to know a palavra conhecer in the Hebrew is yada. no hebraico é dar. That word yada, Essa palavra yedá it is not a casual knowing. não é conhecer casual. It is an intimate knowing. É conhecer íntimo. It's not a knowing about. Não é algo de conhecer. Knowing because someone had a microphone and told me. Não conhecer porque alguém deu um microfone e me contou It's sobre. knowing because I had a face-to-face moment. Mas é conhecer porque eu tive um momento de face a face. It's knowing in great detail. É conhecer de grandes detalhes. Actually, when you see in scripture the first time this word is Na used, verdade, quando você vê nas Escrituras que essa primeira palavra it's foi usada, used in reference to husbands and wives knowing each other. foi usado em referência a esposo e esposa conhecendo um It ao is outro. the most intimate level of knowing. É o nível mais alto de conhecer. And God uses that E word Deus usa essa to palavra say, I want you to know me. para falar. Eu quero que você And I want you conheça. to know my heart. E eu quero que você conheça o meu coração. Many times Muitas vezes we make a certain place, a gente faz de um lugar a certain ou destination, um destino our calling. o nosso chamado. Oh, I'm called to Brazil. Eu sou chamado para o Brasil. Oh, I'm called to Uganda Eu sou chamado para Uganda or China. ou China. That's amazing things you can do. Isso são coisas grandes que você pode But fazer, it is not your calling. mas não é o seu chamado. Your calling is to be with Him, O seu chamado é estar com to Ele, know Him. é conhecê-lo. It says in Ephesians 3:19, Fala em Efésios 3:19. and to know the love of E Christ, conhecer o amor de Cristo, which passes que understanding, vai além do entendimento. that you might be filled with the knowledge of God. Você seja cheio do conhecimento de Deus. Who wants to be filled with Quem God? gostaria de ser cheio de Deus?
Because it's one thing to be in church, Porque uma coisa é estar na igreja, to attend meetings, de vir para o culto. and it's another thing E outra coisa to be full of glory, é você estar cheio da to be glória. full of É presence. estar cheio da presença. Because if you're full of Porque presence, se você está cheio da presença, everywhere you go, qualquer lugar que você the kingdom o comes, reino vem. and you're walking out your E calling. você está caminhando no seu chamado. Don't make a destination Não faça que o destino an idol. seja um ídolo. Don't make a Não destination faça o destino the goal. ser um objetivo. His heart is the O goal. coração dele é o Your objetivo. calling here. Você é chamado. I'm not talking to your Eu neighbor. não tô falando pro seu amigo do I'm lado. talking to you. Tô falando pra você. Your calling Seu is chamado to know God é intimately conhecer a Deus de forma íntima and to follow e Him. segui-lo. And then when you're following Him, Quando você está seguindo a Ele, you'll never miss your assignment. você nunca vai perder o seu chamado. Because God definitely has assignments for you. Porque Deus tem sim um chamado sobre There's countries maybe you will go to, talvez países que você vai, or businesses you will start, ou negócios que você vai iniciar, or dreams on your heart. ou sonhos que estão no seu coração. Those are amazing, Essas coisas são maravilhosas, but they're not your calling. mas não são o seu chamado. Don't lose your Não calling perca o seu chamado in the midst of your no assignments. meio das suas Because tarefas. many people go after an assignment Porque muitas pessoas vão para uma and tarefa lose the e calling. perdem o chamado. Your calling O seu chamado is to follow. é seguir. Follow the one you love. Seguir aquele que você ama. Follow the one you're looking at. Seguir aquele que você está olhando. So if he does something, Se ele faz algo, you do something. você faz algo. And yes, you might have prophetic words. Sim, você talvez tenha palavras proféticas. Yes, you might have Sim, dreams. talvez você tenha sonhos. But you don't hang your calling on that happening. Mas você não faz com que o seu chamado esteja nessa. Every day you wake up Todos os dias você to acorda follow para seguir the one aquele you que love. você ama. If he goes like this, Se ele faz isso, you do você this. faz isso. If he goes over Se here, ele for por aqui, then just like the translator faça como o tradutor. follows and goes right there. Você segue. And maybe you end up in China. E talvez você vai chegar lá na Maybe you stay in Talvez Brazil. você vai ficar no Brasil. All of it's good Tudo isso é as muito bom. long as you're with him, À medida que você está the com ele, one you follow. aquele que você segue. That's the goal. Esse é o objetivo. So if he waves his hand, Então, se ele acena, you wave your hand. você vai acenar. If he goes like this, Se ele faz isso, like an Italian, assim como o italiano, maybe go to Italy. I don't know. talvez você vai para a Itália. If he goes like this, Se ele fizer isso, you do it back. você faz de volta. Oh, you guys are so cute. Vocês são muito fofos. The Israelites, Os israelitas, they had an assignment eles tiveram uma tarefa, and they forgot their calling in the midst of the mas assignment. eles esqueceram do chamado no meio das tarefas que eles See, the Israelites had a prophetic word. Os israelitas tinham uma palavra profética. Go and take this land. Vão e tomem de conta dessa In Numbers 13, you can read about it. Em Números 13, He- você pode ler sobre God said, go spy it out. que Deus fala, vai e espia a Check terra. out your assignment where I've called you to go. Vai e olhe para o lugar que eu te chamei para ir. And they went to look at the land, E eles foram olhar a terra. and it was good. E era boa. It was amazing. Era maravilhosa. There was some milk, Tinha um pouco de leite. there was some honey. Tinha mel também. There had to be acai there, I believe Eu it. acho que lá também tinha açaí. Tinha que ter. I'm Tenho sure. certeza. And there was said there was fruit so big, E fala que as frutas eram tão grandes. grapes so big. Que as uvas eram tão grandes. It took multiple men to carry them. Que vários homens deveriam carregar. Imagine a grape bigger than your head. Imagina uma uva maior que a sua cabeça. That's nice. Isso é bom. That's big fruit. Isso é uma fruta grande. But here's the thing. Mas aqui está. They missed out on the assignment Eles perderam a tarefa. because they forgot the call Porque eles esqueceram do chamado. to follow him, De segui-lo. to keep their eyes on De him. manter os olhos nele. Because with their eyes off of him Porque se os olhos estiverem and on the destination only, e apenas no lugar onde você tem they que ir, saw what was in the destination. eles viram apenas o que tinha no destino. Because sometimes it's not always easy. Porque eu sei que às vezes nem sempre é There fácil. was many giants in that Tem land, muitos gigantes nessa terra. and they were scared. Eles estavam assustados. They began to evaluate the E eles situation, começaram a avaliar a situação. and they evaluated with their natural E eles eyes. começaram a avaliar a partir
dos olhos because the naturais. giants were bigger than them. Porque os gigantes eram maiores que The eles. giants definitely could have crushed them. Os gigantes com certeza poderiam destruir eles. They didn't lie. Eles não mentiram. There was many giants and problems. Tinha muitos gigantes e muitos problemas. But the problem with their vision Mas o problema com a visão was they deles forgot who they were with. foi porque eles esqueceram. They forgot who they were following. Eles se esqueceram de quem eles estavam seguindo. And the Israelites, the spies returned back to Moses to report, E os espias voltaram para Moisés para poder falar sobre o que eles viram. to tell them about the land. Para falar sobre o lugar. And they said, it's amazing. E ele falou, era maravilhoso. It's truly flowing with all these fruitful E things. sim, está fluindo todas essas coisas frutíferas. But we can't take it Mas a gente não consegue because of the por giants. conta dos gigantes. But there was two men Mas tinha dois homens that remembered their que calling lembraram do in the chamado. midst of inheriting the assignment. Na medida que eles tinham que herdar essa tarefa. Caleb and Joshua. E Josué. They said, yes, the giants are big. Eles falaram, sim, os gigantes são They didn't deny it. Eles não puderam... But they said, God is able to take us through. Mas ele falou, mas Deus é capaz de nos levar. Let's take hold of the land. Vamos tomar posse do lugar. Let's possess the land. Vamos tomar posse daquele lugar. But because of the fear, Mas por conta do medo, because of the doubt, por conta da dúvida, because their por eyes conta que os olhos deles got off the one they love foram retirados daquele and got onto the issue e foram focados and got no onto the problema. problem, Eles estavam focados no they problema. gave a bad report. Eles entregaram um feedback And an entire generation e uma geração inteira died in the wilderness. morreu no deserto. This message is about legacy and calling. Essa mensagem é sobre legado e chamado. Your calling is to know Him. O seu chamado é para conhecer. And when you know E Him quando você conhece, and follow His voice, segue a sua voz, you will leave a legacy. você vai viver um legado. But when your eyes are off Him Mas quando seus olhos estão fora dele and on the problem, e apenas no problema, it can leave a generation in bondage. pode levar uma geração a ficar escravizada. Every single one of them died in the wilderness. Cada deles morreram no deserto. Your prophetic word isn't a guarantee. A sua palavra profética não é uma garantia. It's just a É destination. apenas um destino. But your calling will carry Mas you o seu chamado vai carregar where você it is impossible in the natural to go. naqueles lugares que é impossível chegar. God is truly calling many of you Deus está realmente chamando muitos to follow Him into para places, segui-lo em lugares to do things on your heart e fazer coisas que estão no that seu you coração could not do unless God was with you. que você não poderia fazer a menos que Deus estivesse com But you você. need to get a conviction Mas this você precisa ter afternoon. uma convicção essa tarde. It's not about figuring out how to make it Não é happen. apenas descobrir como que você vai ter que fazer It's isso about acontecer, following mas é Him. tudo sobre segui-lo. I remember when I was a Eu teenager. lembro quando eu era uma adolescente. Who's a teenager in Quem here? que é adolescente? Hallelujah, hallelujah. É. I'm still a teenager. Eu continuo sendo uma adolescente. Just kidding. É uma brincadeira. No, it's not true. Não, isso não é verdade. In my heart, though, No meu coração, I still burn the same eu way. continuo queimando do mesmo But I remember being your age. mas eu lembro de ter a sua idade. I didn't know what I was going to do with my life. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha I vida. just said, God, whatever you want to Eu do, só falei, Deus, qualquer coisa que I você say faça, yes. eu digo sim. As long as you're with me, Desde quando o Senhor esteja, and as long as it's significant to you, desde que isso tenha significado e sentido, I'm happy. eu estou feliz. And I've had the E joy eu tive a alegria of going into missions, de ir em missões nations I could have never e imagined, nações que eu nunca imaginei. nations I didn't know existed on the map. Nações que eu não sabia que existia no mapa. And trust me, I didn't have the money. E confia em mim, eu nem tinha I dinheiro. didn't have the way. Eu não tinha forma de chegar. But I kept my eyes Mas eu continuei com os meus on the olhos one who was with me. naquele que estava And comigo. every step he took, E cada passo que eu dei, I took one with him. eu dei junto com ele. Maybe I didn't know the next step, Talvez eu não sabia o but I próximo kept passo, stepping. mas eu continuei And I caminhando. found myself E eu me achei walking into the greatest assignment I could have ever imagined. caminhando na maior tarefa que eu poderia imaginar. When you follow him, Quando você segue, you will leave a legacy você vai viver um that's legado greater que é muito than maior anything you could try to manufacture que qualquer coisa que você possa tentar fazer com suas próprias in your own human strength. ou nas suas próprias forças humanas. The Israelites had fear, Os israelitas tiveram medo, but it reminds me mas isso me lembra of someone else who had fear, de alguém mais que someone teve else who fé. didn't have a faith or a belief. Alguém que não teve fé. Any of you ever heard of Doubting Thomas? Alguém de vocês já ouviram falar sobre Thomas who doubted. Tomé que
que duvidou. You know, Thomas in the Bible. Tomé, que na Bíblia. You see his life, or you see this interaction. Você vê isso na vida In dele. John é a forma que 20, ele interage. Em João 24 to 20, 29. 24 a 25. You see, Thomas, he was a 29. follower of Jesus. Ele era alguém que seguia Jesus. Jesus died. Jesus morreu. He got scared. Ele ficou assustado. He didn't believe Ele não acreditava that Jesus was que resurrected. Jesus ressuscitou. Other disciples saw him. Outros discípulos viram. They told E eles Thomas, falaram para Tomé. Jesus is resurrected. Jesus ressuscitou. Don't have fear. Não tenha He's medo. here. Ele está aqui. But Thomas doubted. Mas ele duvidou. So much so Muito. that in the States, he's known as Doubting Thomas. Tanto que nos Estados Unidos ele é conhecido como Tomé, aquele que It's duvidou. part of his name. Isso é parte do nome He dele. doubted. Ele duvidou. But there was a moment Mas teve um momento when Jesus came into the room. que Jesus, quando ele entrou no lugar, I like this story in eu gosto John dessa história em João, because it says the door was locked. porque fala que a porta estava fechada, There was no way to enter. porque não tinha nenhuma forma de And você Jesus entrar. came into the room. E Jesus entrou no lugar. Come on, because Jesus is the door. Vamos lá, porque Jesus é a porta. And he entered into that room. E ele entrou naquele lugar. And he looked at E Thomas. ele olhou para Tomé. And he knew what Thomas had said. E ele sabia o que Jesus Because Tomé tinha Thomas falado. said this, Porque Tomé falou isso. I will only believe he's Eu resurrected vou apenas acreditar if que I ele can ressuscitou. touch the scars on his Eu hands. tocar nas feridas I do can corpo. touch where he was nailed to the cross. A tocar onde ele foi crucificado na cruz. And Thomas came E Tomé veio up to Jesus. até Jesus. And Jesus said, touch them, E Jesus Thomas. falou, pode tocar, Tomé. Touch my hands. Toca minhas mãos. And Thomas, E Tomé, this guy who doubted, esse cara que who had all the reasons not to believe, teve todas as razões para duvidar. he touched Jesus. Ele tocou em Jesus. And something happened to Thomas. E algo aconteceu com From ele. that day forward, A partir daquele he dia, believed. ele creu. I've done missions in India, Eu tenho feito missões na and I remember seeing churches, E eu nunca vi igrejas, buildings construções that exist que today existem hoje. because Thomas went there for missions. E essas construções estão lá. porque Thomas Tomé went there to preach creu. the gospel. Que ele foi lá para pregar o There evangelho. are Indians alive today Tem indianos vivos hoje, because one man, porque um homem, even though he doubted, mesmo que ele tenha duvidado, he touched ele Jesus. tocou Jesus, It washed away the fear. que isso retirou o medo. And now his legacy E agora o seu legado is millions and é millions milhões e milhões of a people de pessoas knowing God. conhecendo a Deus. What will your legacy be? Qual que vai ser o seu legado? What do you want the fruit of your life to be? Qual é a fruta que você quer que Don't seja? try to manage it on your own Não tente fazer da sua forma, because it's probably bigger than you could handle. porque é muito maior do que você pode lidar. If you feel like where God is calling you Se você sente que Deus está chamando is você, possible in your own strength, e aquilo que Deus está te chamando é possível na sua própria you need a força, bigger vision. você precisa de uma visão maior. You need a bigger vision. Você precisa de uma visão maior. If you can do everything God is calling you to do Se você pode fazer tudo que Deus chamou para in your fazer own strength, na sua própria força, you need to grow você precisa and crescer upgrade e ser the dreams on your heart. os sonhos que estão no Turn seu to your coração. neighbor Vira para a pessoa que and está do seu lado and tell them, e diga a ele, dream bigger, sonhe grande, dream bigger. sonhe grande. It says in Daniel 11, Fala lá em Daniel 11, verse 32, versículo 32. they that know their God, Aqueles que conhecem a Deus, not those that are gifted, não aqueles que são cheios de dom, not those that have a great prophetic não word, aqueles que têm grandes palavras proféticas, they that know intimately their God, aqueles que conhecem de forma íntima o who seu move in step with que Him, estão se movendo em they passo will a passo do com ele. great exploits. Eles farão grandes obras. Now, who wants an exciting life in here? Quem quer uma vida animada aqui? Anyone want a boring life? Anyone? Alguém aqui quer uma vida tediada? Oh, good. I'm glad you don't want Que one. bom, isso é bom. Because you were born for more. Porque você foi chamado You were para born for Você more nasceu para than mais. just to exist. Não mais do que apenas existir. You were born for Você more foi chamado para mais. than just to pay the Do bills que apenas pagar contas. and to get by. E apenas The comprar. calling on your life is great. O chamado na sua vida é Because maior. when you follow Quando Jesus, você segue Jesus, you will do great things. você vai fazer coisas I believe Eu creio it's time that Brazil que é shakes tempo do Brasil chacoalhar with the com gospel. o evangelho It begins to e shake começar a chacoalhar with the glory of com a God. glória de Deus. And you are called to carry glory. Chamado para carregar a You're glória. called to carry Chamado
burdens. chamado para carregar a Every pressão day. todos os dias. You know him. Você conhece, You're with him. você está com And ele. everywhere you go, Qualquer lugar que você you become a threat você se torna uma ameaça to darkness. para as trevas. That's your calling right Esse é o seu there. chamado. And if he steps somewhere else E se ele for para outro lugar and takes you to a different e place, leva você para um lugar diferente, that's isso é amazing. maravilhoso. But the key Mas a chave is that you would walk in his é que glory. você caminhe na glória dele. The Bible says in Romans 8, A Bíblia fala em Romanos 8 the earth que a terra is groaning está clamando for the revelation pela revelação and the awakening e pelo of despertar the sons dos and filhos daughters e das of filhas God. de Deus. The earth isn't waiting A terra não está apenas for esperando someone that has a cool assignment. por alguém que tem uma tarefa legal. The cool isn't, the world isn't O waiting mundo não está apenas esperando for someone that has a cool vision para alguém que tem uma visão legal or another ministry to start. ou um ministério para iniciar. We've got all of those Nós things. temos todas essas We've coisas. got enough of those Nós things. temos muito dessas coisas. The earth is waiting Mas a terra está for you to esperando realize para que você who you perceba know quem você and é who's in e you. quem está em você. You are not just a weak Christian. Você não é apenas para ser cristão. You're not just a nobody. Você não é apenas You carry God. você carrega Deus. God is in you. Deus está em você. Wake up. Acorda. Wake up. Acorda. Realize who you are. Perceba quem você There é. is glory in É you a glória em for você. someone else. Para alguém. Legacy Legado is not living for you, não é para você but viver para following você, God mas seguir a Deus. and living for a generation not your E own. viver para geração adiante. See, the Israelites, Ver os israelitas. they were so scared. Eles estavam tão They were scared of their medrosos. problems around them. Eles estavam medrosos. So pelos to problemas ao avoid redor the deles. Então, problems, para evitar os problemas, they forgot about the generation around them. eles esqueceram da geração ao It's redor. time we raise up É tempo de nós nos and levantar we face e giants de nós encararmos and we os say, gigantes you will not keep e me falar, você não vai from following the one I love. longe de seguir aquele que eu That's amo. the goal. Esse é o objetivo. And we tear down some E giants. nós destruiremos todos os gigantes. Who wants to be a David in here? Quem aqui quer ser Davi? Yeah, you know David who took out Goliath? Sabe Davi que derrotou o gigante? He cut off the head of that giant. Ele cortou a cabeça daquele gigante. Yeah, who wants to cut off some heads Eu today? gostaria de cortar algumas cabeças hoje. I've waited too long or I've been so hesitant. Eu esperei muito. Não, eu tô hesitando bastante. Oh, I don't know if I can go after where God is calling Na me. verdade, eu nem sei se eu posso ir para It's time today É tempo to rise up de and levantar say, e giant, falar, gigante, you picked on the wrong person você viu a pessoa because you're errada. not just picking on me. Você não tá apenas You're lidando picking com on the Deus, God I você tá follow. lidando com Deus. que So eu bad sigo. day for you, giant. Isso é um mau dia para você. Your day O seu dia is over. acabou. Over. Acabou. In Jesus' Em name. nome de Jesus. You're called for more. Você é chamado para mais. Dream. Sonhe. You are called for more. Você é chamado para mais. Now, Agora, as I said, como eu disse, the goal is just following him. o objetivo é apenas segui-lo. Maybe that is Talvez isso to go to university here in Brazil. vai te levar a uma universidade aqui no Brasil. Maybe some of you, Talvez alguns de you're going to start a vocês family, vão iniciar uma have família, kids. ter crianças. You're going to go into missions. Vocês vão para missões. Maybe you'll go work at Burger Ou King. talvez vocês vão lá e comprar um Burger All King. of those things Todas essas are coisas amazing são as maravilhosas. long as you don't forget your calling. Desde quando você não esqueça o seu chamado. So that in that company, Então, naquela In your naquela university, na universidade, you bring glory. você traz glória. In your family, Na sua família, and to your para kids, suas you crianças, bring glory. você traz glória. To the nations, nações, and in E missions, para as missões, you bring glory. você traz a glória. That is the goal. Esse é o objetivo. But there are some of you in here. Mas tem alguns de vocês aqui You know que você sabe that he's walking towards you going into missions and ministry. que você está caminhando em direção a missões, ao seu ministério. Maybe in Brazil, maybe in other countries. Talvez aqui no Brasil, talvez em outro país. But you don't know what it looks like. Mas você não sabe como You isso just parece. feel him pulling you there. Você apenas sente que isso está te levando para lá. He's walking in direction, Você está andando na and you direção. want to follow him. E ele está andando na You direção. just você don't tá know seguindo. how it will work. Você não sabe como isso vai ser. But you know it's missions. Mas você sabe que é You missão. know it's ministry. Você sabe que é o ministério. If that's you, Se isso é você, can you please stand up? você pode ficar em pé, Because I want to pray for you. porque eu quero orar por você.